Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser deste gorro unissex. Então, para ele, nós vamos usar a lã Cisne Elegance. A tex dela é 550. Agulha para crochê número 4 milímetros. Tesoura e agulha de tapeçaria para a costura. Então, como nós vamos fazer este gorro? Vamos começar com o anel mágico. Vou introduzir aqui, pego a lã lá atrás, solto, seguro aqui e vou subir 3 correntes. Equivale a um ponto alto. Laço a minha agulha, volto aqui e vou trabalhar os pontos altos. Serão 12 pontos altos aqui dentro deste anel mágico. Então, eu vou fazer os 12 pontos altos e já volto com vocês. Então, eu fiz os 12 pontos altos e puxei a lã que estava aqui para fechar o anel mágico. Vou vir aqui na terceira corrente, 1, 2, 3, aqui em cima, introduzo a agulha e vou puxar num ponto baixíssimo. Nesta próxima carreira, nós vamos fazer 24 pontos altos. Então, eu subo aqui 3 correntes. No mesmo espacinho aqui, eu vou fazer outro ponto alto. No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Em cada ponto aqui da base, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou fechar os 24 pontos e já volto para mostrar para vocês. Então, fiz os 24 pontos, fechei aqui na terceira corrente, subi 3 correntinhas. Vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo local que eu subi as 3 correntes. No próximo, nesse próximo ponto, eu vou pegar ele por trás, ó. E vou fazer um ponto em relevo. No próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugarzinho aqui, ó. Que é o nosso aumento. No próximo ponto, vou fazer ele em relevo. Então, essa volta, ela é assim. Um aumento, que são 2 pontos altos no mesmo espaço, e um em relevo. Um aumento e um em relevo. Vou fazer toda a volta e volto para mostrar como é que é a próxima carreira. Cheguei aqui no final da carreira, venho aqui na terceira corrente, vou fazer um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, o aumento é sempre 2 pontos altos juntos, aqui no mesmo espaço. Vou seguir aqui onde eu fiz o ponto em relevo, eu vou fazer ele de novo. Próximo ponto, ponto sobre ponto, sem aumento. Agora sim, no segundo ponto alto aqui da base, eu vou fazer o aumento, 2 pontos juntos aqui. Aqui tem o ponto em relevo, então eu faço ele em relevo de novo. E esta volta, ela é toda assim, fazendo um aumento sempre no segundo ponto alto, certo? Vou fazer e já volto com vocês. Fechei a carreira aqui na terceira corrente e subi mais 3. Vou fazer o próximo ponto alto. No terceiro, eu vou fazer novamente um aumento. Então, aqui são 2 pontos altos.
o meu ponto em relevo, pego por trás. Nesse próximo espaço, eu só vou seguir os 3 pontos, ponto sobre ponto. Então, eu faço 3 pontos altos aqui. Que vai ficar assim, ponto sobre ponto. Vou fazer o ponto em relevo. E vai ser assim. Um espaço eu vou fazer no terceiro ponto um aumento. No outro espaço, eu só repito os pontos que tem na base. Então, num espaço vão ficar 4, no outro espaço vão ficar 3 pontos altos. E os pontos em relevo entre eles. Assim vai ser toda a carreira. Fechei a carreira, então num espaço ficam 4 pontos, no outro fica 3. Aqui ficam 4, aqui ficam 3. Certo? Ao contrário, aqui 4, aqui 3. Enfim, é sempre um intercalado com o outro. Aí fechei a carreira, como a gente sempre fechou anteriormente. Subi 3 correntes. Aqui nós vamos seguir os aumentos aonde tem 4 pontos. Então, eu fiz aqui 3 correntes, vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto, vou para o próximo da base, faço outro ponto alto, ficam 3, e agora eu vou fazer um aumento. Perdão, vou fazer o aumento aqui. Aqui no meio. E aqui eu faço o último ponto sobre ponto. Então, ficam 5 pontos. Antes tinham 4, agora ficam 5. Repito aqui o ponto em relevo. Aqui eu vou manter os 3 pontos. Ponto sobre ponto, neste espaço. Vou fazer ponto em relevo. E aqui eu vou fazer o aumento. Antes, então, nós tínhamos 4 pontos, agora vão ficar 5. Aqui no meio eu vou fazer o aumento. No mesmo buraquinho aqui. Fiz 2 juntos, venho aqui e vou fazer o outro. Ponto em relevo, e assim vai ser toda essa volta. Permanece os 3, e aonde que havia 4, vão ter 5, porque vocês vão fazer mais um aumento. Então, eu acabei a carreira, fechei na terceira corrente, subi mais 3, fiz mais 2 pontos altos. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Se este gorro fosse para mulher, geralmente mulher tem a cabeça menorzinha, né? Mas sempre é bom vocês medirem para saber o tamanho que a cliente vai precisar. Se fosse para mulher, nós não aumentaríamos aqui nos 3 pontos. Seguiríamos com 3 pontos até o final, neste espaço aqui. Só aumentaríamos mais um ponto aqui para ficar 6 na próxima volta aqui. E aqui permaneceria igual. Como este gorro é para um homem, então a gente aumenta um pouquinho mais, certo? Mas é só esse detalhe. Então, o que eu vou aumentar? Vou aumentar mais um ponto aqui e um ponto aqui nos 3. Então, aqui eu fiz 3. Vou fazer um aumento aqui no meio, ó. Vou seguir ponto sobre ponto no restante. Ficando num total de 6 pontos. Faço aqui, então, o ponto em relevo. E aqui onde eu tenho 3, eu vou fazer outro aumento. Faço o primeiro ponto. Neste aqui do meio, eu vou fazer um aumento.
ficando 6 aqui e 4 aqui. Isso para um gorro masculino. Se fosse feminino, permaneceria 3 aqui, certo? Então, é só este o detalhe. Então, 6 pontos aqui, 4 aqui. Então, nesta carreira, vocês vão fazer aumentos nos 2 espaços, certo? Permanecendo 6 pontos aqui, 3 aqui e os pontos em relevo. Então, esta carreira é toda assim. Eu vou concluir ela e volto para a próxima. Então, aqui eu fechei a carreira. Agora, nós não vamos mais fazer aumentos. Então, nós vamos trabalhar de 6 a 7 carreiras, seguindo 6 nesse espaço, 4 neste. 6 nesse espaço, 4 neste próximo. Sempre com os pontos em relevo entre eles. Então, eu vou fazer 6 carreiras e volto aqui com vocês para a gente medir para ver se vai dar a altura, certo? Então, eu terminei aqui 9 carreiras. Eu tinha falado de 6 a 7 carreiras depois do último aumento, que foi aqui. Então, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras para dar a altura antes da gente fazer as 2 últimas carreiras da base. Vocês têm que medir para a touca pronta, ela tem que ficar de 22 centímetros. Ó, aqui tem 19, então ela vai ter que ficar de 22 centímetros, 22 a 23 centímetros para um adulto, masculina, adulto, certo? E para mulheres, daí 1 centímetro a menos. Para adulto, isso. Então, agora aqui nós vamos fazer as 2 últimas carreiras da base. Como nós vamos fazer? Então, fechei aqui, na terceira corrente, eu vou puxar um pouquinho esse meu ponto aqui, vou laçar a agulha e vou vir aqui, fazendo eles em relevo, todos eles agora. Dou a altura, fecho aqui e fecho aqui. Laço a minha agulha, venho aqui atrás do outro ponto. Venho aqui. Vão ser todos pontos em relevo. Então, é isso aqui, ó. Perdão, aqui, saiu. Vão ficar assim. Então, toda essa carreira, agora vocês vão trabalhar ela em relevo. Inclusive o ponto em relevo que vocês trabalhavam antes. Então, eu tô chegando aqui no finalzinho. Este aqui é o ponto em relevo, então eu trabalho ele em relevo. Quando chegar aqui no último, fecho em relevo e aqui em cima na correntinha. Então, toda essa carreira vai ser todos pontos em relevos, pego atrás do ponto aqui, certinho? Cheguei aqui ao final, então, da primeira carreira de pontos altos em relevo. Vou fechar aqui em cima nessa correntinha, aqui em cima, vou pegar as 2 laçadinhas aqui e vou fechar aqui, pegou uma linhazinha, peraí. Vamos voltar lá. Vou pegar aqui entre os 2 e vou fechar com ponto baixíssimo. Novamente, a próxima carreira também da barra são pontos altos em relevo. Então, eu vou repetir o que eu fiz nessa carreira. Então, eu aumento um pouquinho aqui a laçadinha, pego lá atrás, venho aqui neste ponto que eu fiz, por trás, venho aqui pra frente e vou fazer uma correntinha aqui. Venho no próximo ponto e vou trabalhando novamente os pontos em relevo. Em toda a volta.
Então, vou fazendo ponto sobre ponto em relevo, toda a carreira. Eu já vou fazer e volto para mostrar o acabamento final. Então, concluí agora a nossa segunda carreira da barra e nós vamos fazer o ponto caranguejo. Caranguejo a gente volta, né? Faz jus ao nome. Então, vamos lá. Aqui eu laço a minha agulha só no primeiro, volto aqui, ó. No primeiro pontinho aqui, eu introduzo a agulha aqui no meio. Ops. Vou lá atrás, pego, busco e puxo aqui. Puxei. Agora, eu não preciso mais laçar a agulha, então eu venho aqui no próximo ponto, vou lá atrás, pego o fio, essa lã, ela... Vamos voltar aqui. Então, voltando aqui, então nós vamos fazer o acabamento, que é o ponto caranguejo. Então, o ponto caranguejo eu volto para trás, eu não sigo adiante. Então, eu vou voltar aqui, ó, nesse espacinho aqui, aqui, vou voltar para cá, aí eu introduzo a agulha aqui, pego lá atrás, puxo para frente e dou a laçadinha. Volto aqui para o próximo ponto, pego lá atrás, puxo aqui para frente e faço o ponto caranguejo. Eu vou fazer isso em todos os pontinhos aqui em cima. Vou aqui. Ó, venho aqui para o próximo ponto, vou lá atrás, pego a lã, venho para frente e faço o ponto. Venho para o próximo, vou lá atrás, pego a lã e faço o próximo ponto. Então, ele vai ficando assim, olha, com esse acabamentozinho, ele fica bem bonitinho. E daí, quando chegamos aqui, fechamos com ponto baixíssimo e está encerada o nosso gorro. Se vocês quiserem colocar pompom, vocês vão fazer o pompom, aí vocês deixam 2 lãs, amaram aqui por dentro. Este fio aqui, gente, desculpa, é meu cachorro, ele tá se manifestando. Esse fio aqui, vocês vão colocar ele na agulha de tapeçaria, entrar aqui dentro e voltar um pouquinho, e aí arremata, e aí pode cortar ele, que ele não vai soltar. A mesma coisa vocês vão fazer com o fio quando terminar aqui o ponto caranguejo, chegar aqui do outro ladinho, faz um ponto baixíssimo, vocês vão esconder o fio aqui por dentro, arrematando ele, voltando um pedacinho, corta ele e o gorro está terminado. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula, deste gorrinho. Agora o frio está começando, principalmente aqui no sul, então vão ter mais gorrinhos.